Sábado agora, dia 12, às 8 horas, UFC 271. Eu vou fazer as análises e os palpites aqui das lutas do card preliminar no vídeo de hoje. E amanhã eu posto do card principal, beleza? Só uma observação. O card está bem difícil de fazer os palpites. Então, quem for apostar, toma cuidado aí com as apostas. Cada luta eu vou ser um pouco mais específico. Algumas eu estou bastante confiante, mas outras estão bem equilibradas. E eu acabei escolhendo a zebra, que eu acho que compensa mais do que tá pagando pro favorito, né? Então, vamos lá. Só para deixar esse recadinho aí. Já abrindo o evento, a gente tem uma luta que promete ser muito boa. É entre o Jeremiah Wells, que é uma promessa aí do UFC, e ele vai enfrentar o Mike Mateta, que ele veio do kickboxing. Ele treina junto com o Adesanya e tá 3-0 por enquanto. O Wells é americano, ele tem 35 anos, o cartel dele é de 9 vitórias e 2 derrotas. Foram 4 vitórias por nocaute, 3 finalizações e 2 decisões. Ele ainda tem um empate na quarta luta da carreira dele, que foi lá em 2017. As suas 2 derrotas foram por decisão, então ele nunca foi nem nocauteado nem finalizado. Ele fez uma luta no UFC em junho de 2021 e venceu o brasileiro Warley Alves por nocaute no começo do segundo round. Ele acertou um bom cruzado e fechou a luta com alguns socos com o Warley já no chão. O Mike Mateta tem 33 anos, fez 3 lutas só no MMA, venceu todas, uma por nocaute, uma finalização e uma decisão. Ele é do Zimbábue, na verdade, e ele se naturalizou na Nova Zelândia, Austrália. E ele treina na equipe do Adesanya. No kickboxing ele fechou com um cartel de 51 vitórias e 14 derrotas. Então ele é bastante experiente em lutas, né? Apesar de não ter tanta experiência no MMA. As 3 lutas dele no MMA foram com caras de baixo nível. Não tem como ter essa noção aí. Ele pegou um cara que só lutou com ele e perdeu. O outro estava com um cartel de 2-4. Tem um deles só que o cartel é 5-4, mas só lutou com um atleta meio que local também, então fica difícil analisar. Então vamos para o palpite. O Wells mostrou na luta com o Warley Alves que ele está bem preparado para o UFC. Ele era até zebra na luta. O cara é completo, ele é bom de trocação, ele é bom quando precisa fazer a luta agarrada. Ele conseguiu levar o Warley para o chão algumas vezes e dominou bem a luta. Foi uma grande surpresa aí. O Mike Mateta, pelo histórico dele, ele é melhor na trocação, mas eu acredito que o Wells vai levar a melhor. Ele é favorito nas casas de apostas e essa é uma das lutas que eu concordo com as casas de apostas e acho que o Wells deve vencer aí por nocaute. Na segunda luta a gente já tem brasileiro, o Douglas Silva vai enfrentar o Sergey Morozov, que é do Cazaquistão, e essa luta também promete bastante. Os dois caras são nocauteadores, gostam da trocação. A luta é pelo peso galo. O Douglas tem 36 anos, 27 vitórias na carreira, sendo 20 delas por nocaute e uma finalização. Ele tem só 4 derrotas, uma por nocaute, uma finalização e 2 decisões. Das derrotas dele, ele perdeu para o Peter Yan por nocaute, que ainda foi uma interrupção médica no final do segundo round. Ele estava bastante machucado, o médico parou a luta. Ele já perdeu também para o Rob Font, não é vergonha nenhuma, é um dos tops da categoria, e pro Lerone Murphy, que é um inglês aí que tá vindo com tudo. Ele tá 11-0, se não me engano, ou 12-0. Quer dizer, ele ainda tá invicto na categoria. O Morozov tem 32 anos, ele vai fazer sua terceira luta no UFC. Ele perdeu uma por finalização e venceu na última luta por decisão. Ele tem 17 vitórias na carreira e 5 derrotas. Ele veio do M1, que é um evento de MMA, e ele venceu já 8 lutas por nocaute e 3 por finalização. Das 5 derrotas, 3 foram por finalização, uma nocaute e uma decisão. Então vamos lá, nas casas de aposta o casaco é favorito, uma proporção de 60%, mas eu acho que o Douglas foi testado muitas vezes em nível mais alto do que o Morozov e perdeu só para cara muito top da categoria, então vejo uma esperança aí do brasileiro vencer. Meu palpite vai na vitória dele por nocaute ainda, que já tem 20 nocautes aí na carreira, o Kazaki já foi nocauteado, então acredito que dá para ir na vitória do Douglas por nocaute, mas só a vitória dele também está pagando bem já. Na terceira luta, é uma das que eu estou bastante confiante aí,
é o estreante AJ Dobson, vai enfrentar o Jacob Malcolm, que é outro neozelandês, e a luta é pelo peso médio. O Dobson é um americano de 30 anos, ele tem 7 lutas na carreira, sendo 6 vitórias e uma sem resultado. Teve uma dedada no olho ocidental e a luta foi interrompida no começo do primeiro round. Das 6 vitórias, ele venceu 3 por nocaute e 2 por finalização, todas elas no primeiro round. Só uma vitória da carreira dele, que foi na decisão, e que passou no primeiro round. Ele venceu o Contender Series em setembro e vai fazer agora sua estreia no UFC. O Malcolm tem 26 anos, ele vai para a terceira luta dele no UFC. Ele perdeu na estreia em 18 segundos, ele foi nocauteado pelo Phil Hawes e venceu a última luta dele por decisão em abril, agora de 2021. O card dele é de 5-1, ele venceu 2 vezes por nocaute e 3 por decisão. O Dobson está com um pequeno favoritismo de 55%, e essa é uma das lutas que eu estou bastante confiante na vitória dele. Ele está invicto na carreira, atropelou todo mundo que ele lutou. E o Malcolm venceu bastante luta aí na decisão, mais equilibrada. Então eu acho que o Dobson vai levar uma vantagem aí e vencer por nocaute. Na quarta luta, a gente tem pelo meio pesado mais um neozelandês, que é da equipe do Adesanya também, o Carlos Ulberg. Ele vai enfrentar o Fábio Chirante, que é um americano. O Ulberg tem 31 anos, 4 lutas só na carreira, 3 vitórias e 1 derrota. Ele venceu 2 por nocaute e 1 por decisão. E sua derrota foi na sua única luta no UFC. Ele foi nocauteado no segundo round. Sua frequência de luta é muito baixa. Ele lutou a primeira vez em 2011, fez outra luta só em 2018. E aí em 2020 ele lutou no Contender Series, ele venceu. E aí em março de 2021 ele fez a quarta luta, que foi a derrota pelo UFC. O Chirante tem 27 anos, 7 vitórias e 3 derrotas. Ele venceu 5 vezes por finalização e 2 por decisão. E ele perdeu 2 vezes por nocaute e 1 por finalização. Ele fez 2 lutas no UFC, perdeu as 2 no primeiro round, por finalização para o Alonso Menifield e por nocaute para o William Knight. Essa é uma das lutas que eu vou escolher a zebra, porque tá um favoritismo bem grande pro Carlos Ulberg, mas não tem como analisar esse cara, ele não tem tanta luta, lutou 4 vezes em 10 anos, então o Chirante, ele chegou no UFC muito bem, mas ainda não conseguiu se encontrar, o cara é muito grande, então acho que vale uma aposta aí num valor mais baixo na vitória do Chirante, que tá pagando bem, e o favoritismo pro Carlos Ulberg não é muito justificável. Na quinta luta, a gente vai ter mais um brasileiro, o Renato Moicano, Renato Carneiro. Ele vai enfrentar o Alexander Hernandes, um americano aí que chegou bem hypado no UFC e tá num perde-ganha, ainda não chegou a despontar, mas o cara é muito bom também. A luta vai ser pelo peso leve. O Hernandes tem 29 anos, 13 vitórias e 4 derrotas. Ele venceu 6 vezes por nocaute, 2 por finalização e 5 decisões. Dessas 4 derrotas, ele perdeu 2 no nocaute e 2 decisões. Ele fez 8 lutas no UFC, venceu 5 e perdeu 3. Ele perdeu para o Cerrone na estreia dele no UFC, chegou todo embalado e acabou perdendo para o Cerrone, mas foi antes do Cerrone começar a perder para todo mundo. As outras derrotas dele foram para o Drew Dober e para o Thiago Moisés, que é um brasileiro. Ele já chegou a vencer o Dariush, que é um grande nome aí, e o Massaranduba também brasileiro. O Renato tem 32 anos, 15 vitórias na carreira e 4 derrotas e 1 empate. Ele venceu 8 vezes por finalização e 7 por decisão. Das 4 derrotas, ele perdeu 3 por nocaute e 1 por finalização. Os nocautes foram para o Aldo, para o zumbi coreano e para o Fiziev, e ele foi finalizado pelo Ortega. Então ele só perdeu para cara top também. E ele já venceu o Calvin Kattar, o Cub Swanson, o Jay Herbert e o Radzovic. O Renato Moicano está com 60% de favoritismo nas casas de apostas, mas eu acho que é uma luta que não encaixa muito bem para ele. O Hernandes é bom na parte defensiva de quedas, o forte do Moicano é no solo, e ele tenta trocar muito soco. Esses caras que eu falei que ele perdeu foi na trocação, ele lutou com o Aldo, ele não tentou levar para o chão praticamente a luta toda, e ele não é tão bom na porrada. Então
Infelizmente, eu acredito na vitória do Hernandes por nocaute ainda. O Moicano perdeu 3 das últimas 5 lutas e essas 3 por nocaute. Para caras bons, mas o Hernandes também é muito bom. Acho que mais pelo encaixe aí de jogo, eu vou ficar com a vitória do americano. A sexta luta vai ser pelo peso galo, 2 jovens americanos aí que são promessas, o Ronnie Lawrence, Leomana Martinez. O Lawrence tem 29 anos e o Martinez tem 25. Na carreira do Lawrence ele tem 7 vitórias e só uma derrota. Ele venceu 4 vezes por nocaute e 3 por decisão. E essa única derrota foi por decisão no Bellator lá em 2016. Ele venceu o Contender Series em setembro de 2020 e fez uma só luta no UFC em fevereiro de 2021. Ele ganhou por nocaute no terceiro round. Também tem uma frequência um pouco baixa de luta. O Martinez tem 9 vitórias, 8 por nocaute e uma decisão só, e 2 derrotas, uma por finalização e uma por decisão. A sua única luta no UFC, ele venceu por decisão dividida em agosto de 2021. E dessas 8 vitórias por nocaute, 5 foram no primeiro round. Então o cara é um nocauteador. Essa é mais uma luta, que eu vou escolher a zebra. O Martinez tem 25% só nas casas de apostas de chance de vencer. E eu não vejo o Lawrence com esse favoritismo todo. O Martinez é muito perigoso. Um cara que de 9 vitórias venceu 8 por nocaute, 5 delas no primeiro round. Acho que a mão pode entrar a qualquer momento, ele pode nocautear qualquer um. Então vou ficar com a vitória do Martinez por nocaute ainda. Na sétima luta, outra luta pelos meios pesados, o americano William Knight vai enfrentar o russo Maxim Grishin. O Knight tem 33 anos, 11 vitórias e 2 derrotas. Venceu 9 vezes por nocaute e 2 por decisão. E das derrotas, uma foi por nocaute e uma por decisão. Ele também veio do Contender Series em setembro de 2020 e ele fez 4 lutas no UFC já. Ele venceu 3 e perdeu só uma. Ele vem de 2 vitórias seguidas agora. Ele venceu o Shiriant, que vai lutar um pouco antes dele, e o Alonso Menifield. O Grishin já tem 37 anos, 31 vitórias e 9 derrotas na carreira e 2 empates. São 16 vitórias por nocaute, 6 finalizações e 9 decisões. Essas 9 derrotas ele perdeu 3 vezes por nocaute, 3 finalizações e 3 decisões. Apesar da idade dele e da quantidade de lutas, ele só entrou no UFC em 2020 e tem só 3 lutas. Ele perdeu 2 delas. Desceu de categoria, depois de perder para o Marcin Tybura, e começou com uma vitória nos meios pesados, mas aí ele perdeu a última por decisão. O russo está com um favoritismo de 60%, mas mais uma vez eu vou escolher a zebra. Eu acho que o Knight tem mais chance de vencer. O russo já entrou naquela fase da carreira que a experiência já está perdendo para essa quilometragem, de levar muita porrada, e ele já está em decadência, na minha opinião. E o Knight ainda é muito jovem, ele ainda não empolgou muito nas lutas dele, mas ele consegue suas vitórias, o cara é muito forte, é um tanque, então acho que ele vai levar vantagem nessa, principalmente pela idade do adversário ser muito maior. E o Knight já tem uma certa experiência também, então, inclusive no UFC, a quantidade de lutas é praticamente a mesma. Só que eu vou ficar com a vitória do Knight por decisão. A 8ª luta promete ser uma das grandes lutas da noite. Já agora tem ranqueados lutando, no peso mosca. O Alex Perez é o 4º, ele vai pegar o Matt Schnell, que é o 9º do ranking. O Perez tem 29 anos, já venceu 24 lutas, perdeu 6. Ele tem 5 vitórias por nocaute, 7 por finalização e 12 decisões. Essas suas derrotas foi um nocaute, 4 finalizações e uma decisão. Ele está no UFC desde 2017 e perdeu só 2 lutas na organização, que foi para o Davidson Figueiredo, que é o campeão, e para o ex-campeão Joseph Benavidez. Essas 2 derrotas foram no primeiro round. O Benavidez nocauteou ele e o Figueiredo finalizou. Ele já venceu o José Formiga, que é um grande lutador também, o Espinosa e o Mark de la Rosa. O Schnell tem 32 anos, 15 vitórias e 6 derrotas. Ele já venceu 2 por nocaute e 8 por finalização. Está no UFC desde 2016 e já fez 9 lutas, 5 vitórias e 4 derrotas. Ele também já venceu o Espinosa e ele perdeu para 2 brasileiros, para o Pantoja e para o Bontorin. Das suas 6 derrotas na carreira, 3 foram por nocaute e 1 por finalização. As 3 derrotas por nocaute já foram no UFC, que foi para o Rob Fonte, para o Sandoval e para o Pantoja.
Esse é um dos maiores favoritismos da noite. O Pérez está com um favoritismo de 80% e nessa eu vou concordar com as casas de apostas, não vou na zebra. E vamos de vitória do Pérez por nocaute. A penúltima luta do card preliminar, a única luta feminina da noite, vai ser entre a veterana Roxane Modafferi, vai ser a última luta dela de aposentadoria, e vai pegar uma pedreira, que é uma das promessas aí do UFC, é uma neozelandesa, Casey O'Neill. Ela vem embalada aí, está invicta na carreira e é muito favorita. A O'Neill tem só 24 anos e tem 8 lutas, venceu todas. Ela começou no UFC no ano passado, fez 3 lutas, venceu 2 por nocaute e 1 por finalização. Dessas 8 vitórias da carreira dela, são 3 nocautes e 2 finalizações. A Modafferi tem 39 anos, são 15 anos a mais do que a adversária, 25 vitórias e 19 derrotas. Dessas 25 vitórias, 4 foram por nocaute, 5 finalizações e 16 decisões. E das derrotas dela, 1 só por nocaute e 3 finalizações. Ela é bem difícil de ser nocauteada ou finalizada. A última vez que ela foi nocauteada foi em 2011. Bom, o favoritismo é muito grande da O'Neill. Ela está com mais de 80% de favoritismo e é até que justificável. Além de ser 15 anos mais nova que a adversária, ela está embalada aí, ganhando de todo mundo, atropelando todo mundo. É uma grande promessa. A adversária está aposentando do UFC, perdeu 5 das últimas 8, então acho muito difícil para Modafferi arrumar alguma coisa nessa luta. E acho que será por decisão, porque Modafferi, das 19 derrotas que ela tem, só 4 foram por nocaute ou finalização. Para fechar o card preliminar, mais uma lenda aí do esporte, o Andrei Arlovski, bielorrusso de 43 anos, ele vai enfrentar o Jared Vanderaa, que é um americano. E a luta é pelo peso pesado. O Arlovski lutou no UFC 28, para vocês terem ideia, que foi em 2000. Aí em 2008 ele saiu do UFC, voltou em 2014, são 32 vitórias e 20 derrotas na carreira. Ele já lutou com todo mundo que vocês podem imaginar, da antiga e da nova geração. Já perdeu e bateu em cara bom. Lutou com o Emelianenko, com Pezão, Overeem, dos novos aí, Jairzinho Rozenstruik, Francis Ngannou. Ele já lutou com o Miocic, com todo mundo. Ele já foi dado como acabado várias vezes na carreira, mas ele sempre volta e consegue vitórias. Inclusive, ele venceu as últimas 2. Ele venceu o Carlos Boio, brasileiro, e o Sherman. E ele lutou 3 vezes no ano passado. Apesar da idade avançada, foi um ano bem ativo para ele. Perdeu a primeira e venceu as últimas 2. Dessas vitórias dele, ele tem 17 nocautes, 3 finalizações. E ele perdeu já 11 vezes por nocaute e 2 por finalização. O Vanderaa tem 29 anos, então são 14 anos a menos aí. 12 vitórias e 6 derrotas. Venceu 7 vezes por nocaute e 3 por finalização. Ele perdeu já 2 vezes por nocaute e 2 por finalização. Ele tem só 3 lutas no UFC, perdeu 2 e venceu 1. As 2 derrotas foram nocautes no segundo round. Ele perdeu para o Spivak e para o Romanov. E a vitória foi contra o Justin Tafa. As casas de apostas apontam um pequeno favoritismo para o Arlovski, 60%. Também vou concordar nessa. Vou ficar com o favorito. Ele tem muito mais experiência, nem se compara. Apesar da idade, ele está em boa fase. Está em uma daquelas reviravoltas da carreira. E o Vanderaa é bem fraco, para ser sincero. Ele não conseguiu nada ainda no UFC. Não empolga. Então, vou ficar com o Arlovski. Bom, o vídeo de hoje é isso. Ficou um pouco longo, que são 10 lutas, né? Então, espero que tenham gostado. Não esqueçam de se inscrever no canal, quem não for inscrito. Deixa o like aí. Comenta o que vocês acharam. E dá uma força pro canal. Puder compartilhar com os amigos também. E é nóis!